Olá pessoal, tudo jóia? Bom dia, boa tarde. Eu me chamo Isaú, sou professor do IFMT e atualmente sou também doutorando da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, né? E pretendo, né, apresentar para vocês uma parte, né, do que eu tenho pesquisado, né, no doutorado, que em linhas gerais é uma aproximação do filósofo alemão Arthur Schopenhauer com a doutrina dos afetos, né? A doutrina dos afetos é uma doutrina, ou teoria dos afetos, é uma teoria desenvolvida efetivamente na música, né, do período barroco, né? Inicia-se ali no século XV até o século XVIII, como uma tentativa de aproximar, criar, na verdade, afetos inequívocos, né, nos sujeitos que estão apreciando determinada obra musical, de maneira a que música, matemática e afeto seriam sinônimos, em certa medida, tendo em vista que seria possível criar a partir de um tom dos afetos, né, a partir de determinadas canções, determinadas harmonias, determinadas melodias, criar afetos correspondentes de forma inequívoca nos indivíduos. O Schopenhauer, por sua vez, filósofo alemão, ele, ao meu ver, né, esse é o foco da pesquisa, ao meu ver, ele, por mais que ele não trata de música no sentido de criação musical, pelo menos não de sua primeira obra, né, na primeira parte de sua obra, O Mundo como Vontade de Representação, mas ele fala da música e coloca a música num patamar bastante elevado, né, no que tange às artes da filosofia, né, da área da filosofia. E aí minha proposta aqui é fazer, em certa medida, uma aproximação entre Schopenhauer e a doutrina dos afetos, vendo em que medida a gente pode afirmar, ou falar, enfim, que a doutrina dos afetos influenciou o pensamento de Schopenhauer, bem como que o pensamento de Schopenhauer pode servir de forma, de apontamento filosófico que consiga, de certa medida, justificar, né, a partir de um outro viés, não mais musical, mas filosófico, a doutrina dos afetos. Então, essa via de mão dupla aí, essa ganha-ganha de ambos os lados, né? Então, como é que vai se dar essa apresentação rápida aqui? Eu vou primeiro falar um pouco do Schopenhauer, a teoria do conhecimento de Schopenhauer em especial. Posteriormente, falarei um pouco da doutrina dos afetos na música. E no final da apresentação, eu vou tentar fazer essa associação entre ambos, né? Schopenhauer é um filósofo alemão do século XVIII, e ele, dentro da sua, bastante inovador, né, na história da filosofia, e dentro da sua teoria filosófica, da sua teoria do conhecimento em especial, ele cria algo único, né, que é uma metafísica imanente, ou seja, que o conhecimento do em si, da essência, ou da coisa em si, como Kant vai falar, se dá não pela razão, mas pela intuição estética, em especial pela obra de arte, em especial pela música, né? E aí, isso posto, nós temos na história do Schopenhauer uma tentativa de compreender a realidade. Essa compreensão parte de um outro filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Segundo Kant, nós compreendemos o mundo a partir dos Schopenhauer chamado de princípios da razão, né? Lendo Kant, que é a partir de espaço, tempo, em Kant várias outras coisas que Schopenhauer vai tratar como causalidade. Então, o que é possível ao ser humano, segundo Kant, conhecer? Os fenômenos, aquilo que aparece, as minhas faculdades de espaço e tempo, o processo causal disso que aparece, eu posso explicar a partir da minha razão. E segundo Kant, o máximo que eu conheço, o limite de conhecimento do mundo seria esses fenômenos, aquilo que aparece. Ou seja, o que é a coisa, ou a essência, ou a coisa em si, ou o que Kant vai chamar de númeno, eu não poderia conhecer. Então é um limite. Schopenhauer parte desse pressuposto, mas vai numa outra via, que fala, é possível sim conhecer o número, a coisa em si, a essência,
Só não é possível conhecer esse número via princípio de razão. Nós temos que ir por um outro caminho. E esse outro caminho, como eu já falei com vocês, seria a intuição estética. Então eu conheço na medida em que eu sinto. Eu conheço na medida em que eu tenho o contato com uma obra de arte que me faz frear uma coisa que Schopenhauer vai chamar de vontade. Esse é um outro conceito muito importante para a gente conseguir relacionar com a doutrina dos afetos. Segundo Schopenhauer, e aí ele traz um pouco de um outro filósofo, esse anterior, que é o Platão, é bastante conhecido na história da filosofia. Segundo Platão, existem as ideias. O que seria ideia? Seria a essência das coisas, aquilo que não muda. E isso, para Platão, está no mundo metafísico. Não muda. Não por acaso o que nós temos aqui são cópias dessas ideias, portanto imperfeitas, piores. Schopenhauer vai chamar isso que Platão dá o nome de ideia de vontade. O que seria essa vontade? Seria uma força que está em tudo, uma vontade cósmica, uma força que é incontrolável, uma força que está na terra que está girando agora, nas plantas que estão crescendo lá fora, nas células que estão morrendo no nosso corpo agora, e está também na música, está em tudo. Qual que é a distinção dessa força que ele chama de vontade? Vamos ter esse conceito claro. É que essa vontade que está em tudo, apenas nós seres humanos temos consciência dela, por isso que a gente sofre. Que a gente deseja o tempo inteiro, a gente não consegue controlar esse desejo. Quando a gente atinge aquilo que a gente deseja, a gente cai no tédio e voltamos a desejar uma nova coisa. Porque é uma vontade que está em tudo, mas a gente tem consciência dela. Então Schopenhauer tem essa vontade com V maiúsculo que está em tudo, e a vontade com V minúsculo, que é a percepção nossa dessa força. Posto isso, por que não é possível conhecer o numênico a partir da razão? Porque a razão está presa nesse ciclo da vontade. Por outro lado, quando nós temos a intuição estética, ou quando nós estamos em confronto com uma obra de arte, seja natureza, seja uma obra de arte criada pelos seres humanos, como a música, como as artes plásticas, a gente freia essa força por alguns minutos e aí a gente conhece. Passo 1. Segundo passo, a doutrina dos afetos. O que é essa doutrina dos afetos? Ela é uma doutrina efetivamente da música, né? Surge ali por volta do século XV, mas vai até o século XVIII. Mas ela é plenamente desenvolvida, né, seus teóricos mais importantes, ali no século XVI. Vicêncio Galilei, René Descartes no século XVII, Scheebe no século XVIII, que é quando nós temos o ápice da doutrina dos afetos, né? E a proposta desses indivíduos é que seria possível se relacionar a determinadas melodias musicais com determinados afetos específicos dos indivíduos. E por que seria possível de se fazer? E aí a gente remonta a Pitágoras. Porque existiria nos gregos, já existisse nos gregos, a doutrina dos afetos tenta retomar essa potência da música que tinha nos gregos, a percepção de uma harmonia universal. É puramente metafísica, né? Uma harmonia musical, uma harmonia universal, que aparece e é compreendida para nós, ela aparece na música, mas é compreendida por nós na matemática, a partir da matemática. Então os músicos da doutrina dos afetos vão tentar matematizar a música partindo desse pressuposto. Ora, se existe uma harmonia universal, a natureza funciona de forma harmônica, nós, seres humanos, somos parte da natureza. Logo, assim como a gente pode compreender o movimento da Terra de forma inequívoca, o movimento da Terra em relação dela mesma e do Sol, enfim, as transformações da natureza de forma inequívoca pela matemática, é óbvio que a gente pode compreender também os sentimentos humanos, porque fazem parte dessa natureza. Então, olha só, existe uma harmonia universal. Essa harmonia universal pode ser compreendida pela matemática. Surge a doutrina dos afetos. O que a gente tem que fazer? Entender, criar notações musicais que representam afetos específicos. Segundo os músicos, isso seria possível, feito a partir dessa relação inequívoca, partindo do pressuposto de uma harmonia universal que existe desde Pitágoras e que a matemática só conhece. Voltamos, portanto, para o Schopenhauer e a sua relação com a doutrina dos afetos. O Schopenhauer, na sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, é dividido em duas partes. Na segunda parte, a primeira parte fala do mundo como representação, fenômeno, a gente pode deixar para lá. Segunda parte, vontade, onde entra a música.
Schopenhauer fala da música e elenca as artes e fala que a música ela é superior. Por quê? Porque ela é um correlato dessa vontade. Ela é um correlato dessa harmonia do universo. Então seria possível a gente conhecer a realidade através da música por isso, porque ela representa efetivamente essa relação direta. Ela representa efetivamente aquilo que é a própria vontade e que nós fazemos parte. Então nós somos música, nós somos vontade, nós fazemos parte dessa coisa toda que Schopenhauer vai chamar de vontade. Então, portanto, mesmo Schopenhauer não criando assim sentimentos efetivos, definições naturais da música e tal, ele acaba partindo dos mesmos pressupostos dos músicos da doutrina dos afetos, o pressuposto de que existe uma coisa maior que nós fazemos parte, e, portanto, nós podemos compreender efetivamente essa coisa maior a partir de uma intuição ou de uma metafísica imanente e apreciação musical. Então, dei só um pequeno trecho aqui para representar tudo isso que eu falei. Podemos concluir que, apesar de Schopenhauer não designar afetos específicos suscitados pela música nos sujeitos, afinal a música é ainda mais universalizante que denominações particulares, ele acaba por partir dos mesmos pressupostos dos pensadores da doutrina dos afetos, isso é, uma harmonia entre todos motivados pela música. Contudo, e aí acreditamos que Schopenhauer vai além, ele irá designar esses pressupostos de modo filosófico, ou seja, dando nome, conceituando-os. A harmonia universal compreendida pela matemática seria motivada pela vontade, que por sua vez está diretamente ligada à ideia, numa tentativa de se exprimir enquanto fenômeno, compreendidos pelos princípios de razão. Então olha que interessante, a vontade, essa coisa toda, ela quer ser compreendida, ele aparece enquanto fenômeno, e a gente tenta pelos princípios de razão, mas a gente nunca alcança. Já pela intuição estética, isso dá de forma imediata. Quando Schopenhauer atribui à música um valor distinto das outras artes, sendo correlata da vontade, percebemos que o filósofo embasa aquilo que para os músicos da doutrina dos afetos não passava de pressupostos. Em outros termos, ele cria uma sustentação filosófica que permite-se pensar na harmonia do universo a partir de conceitos de princípios de razão, ao se mensurar a música pela matemática e vontade, essência do mundo que compõe tudo de forma inerente. Sobre essa relação inequívoca entre música e vontade, Schopenhauer diz: também a sua relação da música, de cópia com o mundo, tem de ser bastante íntima, infinitamente verdadeira e precisa, visto que é compreendida instantaneamente por qualquer um e dar a conhecer uma certa infalibilidade no fato de que sua forma se deixa remeter a regras inteiramente determinadas, inexpressíveis em números, das quais não pode se desviar sem cessar completamente de ser música. Então, por mais que a gente nomeie, a gente explique a partir do número, é uma explicação que só é quase uma tautologia, porque já é música da mesma forma. Deste modo, pelo que nos foi exposto, fica claro que, mesmo não discorrendo acerca da maneira como a música pode criar afetos de maneira uniforme nos sujeitos, Schopenhauer apresenta o porquê de tal relação ser possível. Nossa hipótese é de que o pensamento filosófico de Schopenhauer, em especial no que se refere à música, está intimamente ligado aos pressupostos dos músicos da doutrina dos afetos. Acreditamos não apenas que o filósofo alemão sofreu influência da teoria, como criou, sobretudo no que tange ao papel de destaque que ele proporciona à música. Vale ressaltar nossa clareza de que Schopenhauer não desenvolveu uma teoria dos afetos, contudo, serviu desta como meio metodológico para compreender a complexa relação entre música, enquanto correlato à vontade, númeno, kantiano, e sua apreciação fenomênica, enquanto apreciação musical. Como nos apresenta Gunther Zoller, um comentador de Schopenhauer, a vontade funciona então como ponto de comparação da música e do mundo, os quais devem ser considerados como um modo de manifestação da vontade que atuam paralelamente e, por isso, estão em analogia entre si. O que fica agora a ser desenvolvido, a ser entendido, é como que essa relação se dá de maneira efetiva. Aí são cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até breve.